Nós estamos, irmãos, já há 60 semanas estudando o Evangelho de Lucas. E nós vamos hoje dar sequência, nós estamos em Lucas, capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 47. Sobre a prisão de Jesus. Nós temos falado, temos estudado sobre o ministério de Jesus. E a cada semana nós temos o privilégio de pegar uma porção do texto, lê-lo e aprender um pouquinho sobre o ministério do nosso Senhor. Lucas 22, a partir do verso 47, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora. É o poder das trevas. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus. Ele está em um momento de agonia. Ainda não é a crucificação, é a pré-crucificação. Mas nenhum desses momentos pré-crucificação, nenhum deles foi um momento suave. Todos eles foram absurdamente intensos, conforme vimos na mensagem anterior. A agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras foi de tamanho, mas foi tão intenso que ele teve uma hemorragia interna. O seu suor se transformou em sangue. Um homem que sofreu de dentro para fora, um homem que consumiu a sua vida por medo da morte, e ele não teve vergonha de ter medo da morte. Ele foi clamar a Deus Pai, dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Ou seja, arruma uma outra maneira de eu morrer. Eu morro, mas de outra sorte, de outra maneira. Essa não, mas seja feita a tua vontade. Ele soube ser submisso e foi obediente até a morte e morte de cruz. A cruz não lhe foi subtraída, ele tinha que enfrentar. Senão ele não seria Jesus, senão ele não seria o Cristo de Deus. Ele tinha que ir ao madeiro, e ele foi. Pois bem, esse é o contexto. O contexto da prisão de Jesus, irmãos, se dá imediatamente após o momento das orações no Monte das Oliveiras. Ele está ali desesperado como um homem, ele está aflito como um homem, e ele está pedindo apoio como um homem. Ele se junta a um grupo, mas aquele grupo o adormece. Aquele grupo, conforme nós já vimos numa mensagem anterior, está num outro patamar, está numa outra dimensão. Eles não entendem o sofrimento de Jesus, aquilo para eles é estranho, eles não estão sofrendo, o outro está sofrendo. Então não, vamos dormir, estamos cansados. Jesus não conseguia dormir. E é exatamente após esse momento em que ele ora com os seus discípulos, ele está orando com os seus discípulos, e aí chega Judas. E Judas vem à frente, ele vem levando um grupo atrás de si. Ele é o líder de uma turba. E a turba não é pequena, é uma turba grande. Ele se aproxima de Jesus e dá um beijo. Um ósculo santo, o ósculo que era uma das manifestações de saudação naqueles dias. Ósculo santo, um beijo santo, sem malícia. E Jesus sabia que aquele beijo não era um beijo de saudação, aquele beijo era um beijo diferente. Ele fala: Judas, olha que interessante. Jesus chama Judas pelo nome.
naquele momento de traição. Judas, é assim que você vai me trair, meu amigo? É com um beijo. Puxa. Então Pedro, sempre, Pedro toma as dores e fala: Senhor, agora é a hora das espadas. Lembra que o Senhor falou das espadas? É agora, não é, Senhor? E João narra que foi Pedro quem desembainhou uma espada e usou-a para cortar a orelha. Na verdade, penso eu que ele não mirou na orelha, mas pegou na orelha de um servo chamado Malco. E Jesus se dirigiu a Pedro e falou: Pedro, as coisas não ocorrem assim, Pedro. Coloca a tua espada no lugar, porque com ferro com que tu feres, tu serás ferido. Jesus então realiza o último milagre antes da crucificação. Ele toma aquela orelha caída no chão, ensanguentada, e devolve ao servo. E ali ele sai preso. Existem inúmeras lições que nós podemos tirar desse texto, irmãos, e na noite de hoje nós queremos tirar duas reflexões para a nossa aprendizagem sobre este momento tão difícil da vida do nosso Senhor Jesus. A primeira análise que eu quero fazer com os irmãos é: tão perto, tão longe. Tão perto, tão longe. O beijo do adeus. O beijo de Judas. Volte o seu olhar para os versos 47 e 48. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? É isso mesmo, Judas? O procedimento é esse? Tão perto, tão longe. Tão perto, tão distante. Tão perto estava Judas de Jesus a ponto de aproximando-se, beijar-lhe o rosto, mas o seu espírito não estava ali. Estava absolutamente distante daquele lugar. Fisicamente ele estava próximo a Jesus, mas tão perto, tão longe. Um traidor se aproximando, um traidor frente a frente. Um traidor beijando. Os seus pensamentos, suas intenções, suas motivações estavam longe das coisas do Senhor. Judas já havia se vendido. Judas já havia recebido o seu salário, são 30 moedas de prata, para fazer o que ele fez. O acordo já estava firmado. Tão perto, tão longe. Buscava os seus interesses pessoais. Ele havia rompido com Jesus. Jesus era um alvo, era um meio por meio do qual ele iria aumentar a sua bolsa, os seus investimentos. Ele desfrutava da proximidade com o mestre, ele podia se aproximar de Jesus, mas não tinha comunhão com Jesus. E aí nós aprendemos: estar perto não é estar em comunhão. Podemos estar lado a lado, estarmos absurdamente divorciados. Era o perto, longe, o próximo, distante, o sim, só que não, o oi, adeus. Em algum momento, Judas permitiu valer-se dessa proximidade com o mestre para auferir vantagens pessoais. E ele disse: vale a pena, vale a pena, vale a pena trair, vale a pena negar, vale a pena a minha exposição, vale a pena, 30 moedas de prata, vale a pena. Tão perto, tão longe. Seguia-o fisicamente apenas. Sua alma, seu espírito se esfriaram, permitindo a insensatez, a traição, a banalização do encontro com o mestre, a banalização da saudação oscular, e permitiu também ele ser líder de uma turba disposta a aprisionar aquele que nasceu para libertar.
Sua máscara caiu, sua identidade foi revelada, seu espírito exposto, suas intenções claras ficaram. Ele esqueceu-se dos ensinos, esqueceu-se das palavras, esqueceu-se dos milagres, do ministério, do chamado. Ele renunciou ao chamado, esqueceu-se da amizade, dos privilégios que outrora desfrutava junto com Jesus. Tão perto, tão longe. Ele está cego agora. A sua fome tornou-o raquítico. Está totalmente desorientado, louco. Parou de pensar, tornou-se um irracional, um vendido. Esqueceu-se dos valores do reino e preferiu o preço amargo da traição. Vale a pena, disse ele. Abandonou todos os triunfos por uma amarga derrota final. Foi a última vez que Judas ouviu dos lábios doces do Mestre o pronunciamento do seu nome, Judas. Judas, com um beijo, traz a narrativa de Mateus, desse mesmo episódio, em Mateus 26, 20. Mateus diz assim, Jesus falando para Judas nesse momento: amigo, com que propósito viestes aqui? Olha como Mateus viu a coisa. Lucas diz que ele o chamou pelo nome. Foi a última vez que ele ouviu Jesus chamar. Tão perto, tão longe. Uma segunda reflexão na noite de hoje, irmãos, nesse episódio da prisão do nosso Senhor, é quando o desespero assume o controle. Quando o desespero assume o controle. Volte o seu olhar para os versos 49 e 50. Os versos 49 e 50 dizem assim: os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. É Pedro. É Pedro. Jesus Cristo, antes disso, momentos antes disso, já falamos numa mensagem anterior. Jesus Cristo falou assim para os discípulos: vocês se lembram que quando eu enviei vocês, lembramos sim, faltou alguma coisa para vocês? Não, Senhor, não faltou nada. Faltou alimento? Não, Senhor. Faltou provisões? Não, Senhor, não faltou nada. Mas Jesus emenda e fala: agora as coisas vão mudar. Agora as dificuldades virão. E aí Jesus cita uma expressão dizendo assim: quem tem uma capa, uma roupa, venda ou troque por uma espada. Os discípulos traziam consigo algumas espadas, falando sobre isso, bem pequenas, que podiam ser escondidas aqui na parte do antebraço. Ele diz: Senhor, já temos 2 aqui, olha, faltam só mais 10. E Jesus fala: vocês não estão entendendo as coisas. Eu não estou falando de armamento, eu estou falando que virão dias difíceis de percepção. Pois bem, os discípulos não se desarmaram. Eles continuavam levando para a sua própria proteção. Isso era comum entre eles, os judeus. Uma pequena adaga escondida em algum lugar. E ali eles dizem: Senhor, olha o que está acontecendo. Agora é a hora das espadas. Não é isso mesmo, Senhor? E Pedro não esperou resposta. Pedro já foi pegando no que estava mais próximo. E Jesus deu a mesma resposta que anteriormente havia dado: basta, chega, não é assim. Aqueles homens, irmãos, naquela alta madrugada, eles se viram cercados. Vamos entender isso. Jesus estava orando.
os discípulos dormindo. Quando eles acordam, já tem um monte de gente em cima deles. Bate o desespero. Eles estão sonolentos, estão sonados, cercados, cansados, e ao perceberem a situação naquele jardim de oração, naquele jardim de se buscar a Deus, rapidamente eles transformaram aquele lugar de oração, aquele lugar de repouso, num campo de batalha. No estalar dos dedos. O desespero está tomando lugar. Eles não conseguem entender exatamente o que está acontecendo, eles estão acordando. Um lugar de paz, um lugar de encontro, de oração, rapidamente foi transformado em lugar de conflito, lugar de espadas, lugar de espantos, lugar de tensões humanas. Isso ocorre todas as vezes em que o desespero se instala e toma lugar. Momentos antes, orações, paz, buscando a face do Senhor, reflexão, descanso, segurança. Momentos depois, tudo o contrário disso. Tumulto, armas brancas, olhares arregalados, nervos à flor da pele, tensão, um clima beligerante, porque o desespero tomou lugar. A espada toma lugar nas mãos de Pedro, que, achando fazer justiça, achando fazer o certo, desfere um golpe certeiro, mutilando a orelha do soldado Malco. Pedro esquecera-se dos ensinos que ouvira da boca de Jesus e estava ali agora impedindo que outro ouvisse ao desferir o golpe na sua orelha. Mas a voz de Jesus não pode se calar. E ele diz: basta. Não é assim. Não tratamos dessa maneira. Não resolvemos as coisas dessa maneira. Com aquele golpe, Pedro objetivava proteger e defender o seu Senhor como um cão de guarda. Não mexam no meu mestre. Não se aproximem dele. Eu não vou permitir isso. Mas o Senhor não precisa de defensores. Jesus não precisa de espadas. Jesus precisa de corações abertos. Coisa que Pedro não tinha naquele instante. Que ninguém tinha naquele instante. Ele recoloca a orelha ensanguentada do soldado Malco no lugar, ensinando que a violência não tem poder de estabelecer a verdade. A palavra de Deus nos diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais que eu me ire, por mais que nós nos iremos, todos nós aqui, sobre qualquer assunto, isso não significa dizer que é a justiça de Deus. A ira do homem, a raiva do homem, não tem nada a ver com a justiça de Deus. Pedro, você não entendeu nada. Pedro, você tem muito a aprender. 3 anos não foram suficientes, Pedro. Mas não é assim, Pedro. É preciso renovar a esperança. É preciso não dar lugar ao desespero. Quando o desespero toma lugar, coisas absurdas e antes impensadas assumem lugar. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, que noite, não? Que mudança, não? Quão terrível, não? Tão perto, tão longe. Temos aqui 2 personagens, Judas, que estava tão perto e tão longe, e Pedro também, tão perto, mas que também não soube entender o momento. Irmãos, há muitas lições e reflexões sobre esse texto riquíssimo, lindo, emocionante. Uma delas eu já me adiantei dizendo: proximidade não significa comunhão. Comunhão é mais.
é mais do que estar perto. É mais do que o famoso "tamo junto". Comunhão é identidade. Comunhão é desposar do mesmo sentimento. Comunhão é estar junto dizendo: eu estou aqui. Judas não estava ali em oração, os outros estavam, Judas não. Quando nos esquecemos de orar, nós nos unimos, nós nos irmanamos com pessoas tais. Deveríamos estar junto com os que oram. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para que a mesma síndrome de Judas não tome lugar em nós. Estarmos perto, tão perto e tão longe. Precisamos também aprender, irmãos, e precisamos tomar cuidado para que a síndrome de Pedro também não se instale em nós, de acharmos que a nossa violência resolve as coisas, de achar que podemos liderar um grupo, como Judas fez. Eu vou liderar um grupo, e ele liderou esse grupo, porque vale a pena. Os fins justificam os meios. Não. Pedro, não. Pode guardar toda a sua raiva, Pedro. Isso não serve. Pedro, guarda a tua espada. Pedro, para com isso. Eu já falei, não é assim. Entre nós não é assim. Vocês não prestaram atenção nas orações. Eu estou orando: Senhor, faça-se a tua vontade. Vocês não estão orando porque vocês estão dormindo, porque vocês estão preocupados com outras coisas. E eu estou dizendo: gente, os dias serão difíceis e vocês não estão percebendo isso. Tão perto ou tão longe, devemos evitar. Devemos evitar também, irmãos, aprendemos hoje, que o desespero se instale na nossa alma, o temor tome conta da nossa mente, que o medo controle as nossas ações e seja superior à nossa fé. Não podemos. É hora de nos entregarmos ao Senhor. Por isso, na nossa liturgia, lemos Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Depois, Salmo 42. Por que estáis abatida, ó minha? Por isso cantamos: deixa a luz do céu entrar. Deixa Deus agir. Deus quer lugar. Ele não quer beijo. Deus não quer ósculo. O Senhor Jesus não quer o nosso ósculo. A palavra de Deus nos diz: filho meu, dá-me o teu coração. Coração. O coração. Que Deus, irmãos, em nome de Jesus, nos alcance na noite de hoje, nos transforme na noite de hoje e nos abençoe na noite de hoje. Amém.